Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos ver como escrever números racionais da forma fracionária para a forma decimal, tá certo? Nesse vídeo aqui, nós vamos tratar dos casos em que os denominadores são 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, denominadores que têm esse formato, um seguido de vários zeros, tá bom? Então, vamos lá. A regra é bem simples mesmo. Você vai olhar para o seguinte: você vai olhar aqui para a quantidade de zeros que você tem no denominador. Então, aqui você tem 17 sobre 10. Então, isso significa que, olha, no denominador nós temos apenas um zero. Isso significa que, quando eu escrever esse número na forma decimal, tá? A forma decimal dele só pode ter uma casa após a vírgula, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou escrever aqui meu 17, tá certo? O numerador normal, 17, e eu quero que esse 17 tenha apenas uma casa decimal. Então, para esse 17 ter apenas uma casa decimal, eu tenho que pôr a vírgula onde? Ó, aqui entre o 1 e o 7, porque aqui eu vou ter apenas uma casa decimal, que é a casa dos décimos aqui, ó, que é o 7. Pronto, tá feito. Tá bom? Vamos para outro exemplo. Vamos aqui, meu segundo exemplo de baixo. Eu tenho 254 sobre 100. Quantos zeros eu tenho no meu denominador? Dois zeros. Isso significa que o meu número terá que ter quantas casas decimais? Duas. Então vamos lá. Vou escrever aqui o 254, tá certo? Então, para que esse 254 tenha duas casas decimais, é necessário que a vírgula esteja onde? Esteja ó, aqui entre o 2 e o 5. Olha aqui, duas casas decimais, o 5 e o 4, tá bom? Coincidindo com a quantidade de zeros. Então, 254 centésimos é a mesma coisa que 2 inteiros e 54. Perfeito? Ó, vamos lá para a próxima. Eu tenho aqui 6 décimos. Olha para o denominador. O denominador eu tenho 10. 10 tem apenas um zero. Então significa que na minha forma decimal eu tenho que ter apenas uma casa decimal. Aí vamos lá, vou escrever o 6. Aí você diz: ó, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu só tenho 6. Eu só posso ter uma casa decimal. Então o que é que você vai fazer? Ó, põe a vírgulazinha aqui na frente do 6 e aqui na frente acrescenta o zero para indicar que você não tem parte inteira. Pronto. Então, 6 décimos é a mesma coisa que 0,6. Olha aqui, uma casa decimal só. Tá certo? Vamos ver outro exemplo. 18 sobre 1000. O 18 milésimos. Como é que eu passo? Olha só, quantos zeros eu tenho? Tenho um, tenho dois, tenho três zeros. Então, isso significa que meu número tem que ter quantas casas decimais? Três. Então, vamos lá. Vou escrever aqui o 18, mas 18 tem só dois dígitos, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui para frente do um, vou acrescentar o zero, e na frente do zero, vou acrescentar a minha vírgula. Eu completo a casa que está faltando com um zero. Então, olha só quantas casas eu tenho decimais agora. Eu tenho três casas decimais, tá? Coincidindo com a quantidade de zero. Sempre que você não tiver a quantidade de dígitos necessária, você vai lá na frente e acrescenta um zero. Pode acontecer de você ter que acrescentar um zero, dois zeros, três zeros. Isso aí vai depender, tá certo? Mas no final, o que é que tem que acontecer? A quantidade de casas decimais tem que estar de acordo com a quantidade de zeros que você tem no denominador. Vamos lá, 42 centésimos. Quantos zeros eu tenho? Dois zeros, olha só. Dois zeros quer dizer que meu número aqui na forma decimal tem que ter duas casas decimais. Então, eu tenho aqui, olha só, tenho 42. Então, para que esse número aqui tenha agora duas casas decimais, o que é que eu preciso fazer? Ó, eu já tenho dois dígitos aqui. Então, só preciso ó, acrescentar uma vírgula aqui e acrescentar o zero na vírgula para indicar que nós não temos parte inteira. Então aqui vai dar 0,42. Veja só quantas casas decimais eu tenho. Tenho duas. Tenho 4 e tenho 2. Duas casas decimais. Justamente equivale à quantidade de zeros que eu tenho no denominador. Tá bom? E 7 milésimos. Vamos lá. Quantos zeros eu tenho? Três zeros. Significa que o meu número terá que ter quantas casas decimais? Terá que ter três. Mas aqui eu só tenho 7, ó. Eita, e agora?
Ó, lembra do que eu falei? Quando não tiver a quantidade de casas decimais suficiente, você vai acrescentando com zeros na frente, tá bom? Cuidado, não é depois, é antes do 7. Então, antes do 7, vou colocar um zero. Pronto, tenho duas casas decimais agora. Vou acrescentar outro zero. Agora eu tenho três casas decimais. Pronto. Aí agora vem quem? A vírgula. E o zerinho na frente para indicar que você não tem parte inteira. Então, 7 milésimos é a mesma coisa que 0,007. Perfeito? Espero que tenham gostado e até a próxima.